Você já se abriu completamente só para se arrepender depois? Tentou se explicar, esperando ser compreendido, disse a verdade, acreditando que traria paz. Você se abriu, mas tudo o que conseguiu foi silêncio, distância, ou pior, julgamento. Aquele momento em que você percebe que sua honestidade virou a arma de outra pessoa, é aí que você aprende que explicar-se não é poder, é exposição. A verdade é que, quanto mais você explica, menos respeito conquista. Não porque sua verdade seja fraca, mas porque ela se torna legível, previsível, acessível. E num mundo movido pela percepção, ser legível é ser controlável. Você acha que está ganhando compreensão, mas está entregando um roteiro, um mapa dos seus pontos frágeis, suas dúvidas, seus medos. E alguém está sempre observando, estudando, não para entender você, mas para descobrir onde pressionar quando chegar a hora. Maquiavel percebeu isso há séculos. Ele escreveu: todos veem o que você aparenta ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Ele não falava só de cuidar da imagem. Queria dizer isto: seu poder está no que eles não sabem, no mistério, no silêncio, na tensão que você não resolve. Porque as pessoas mais respeitadas, aquelas que ninguém ousa desafiar, elas não explicam, elas não justificam, elas agem em silêncio. Elas deixam os outros se perguntarem, e esse questionamento vira medo. Medo do que você poderia fazer. Medo de como você poderia reagir. E nessa hesitação está seu controle. Você não precisa provar suas intenções. Você não precisa implorar por clareza. Você não precisa explicar seu valor. Quanto mais você fala, menor você se torna aos olhos deles. Mas quando você se retira, quando deixa sua quietude falar em vez da sua voz, algo muda. Eles param de te questionar e começam a questionar a si mesmos. Este vídeo não é sobre ser frio. É sobre se tornar ilegível. É sobre aprender a velha verdade de que num mundo obcecado por ruídos, a força mais poderosa é o mistério. E a pessoa mais perigosa é aquela que não explica nada. Explicar não é conexão, é submissão. Cada vez que você se explica demais, não está construindo confiança. Está implorando por compreensão. Está se encolhendo diante de pessoas que nunca ganharam o direito à sua verdade. Você acha que sua vulnerabilidade os tornará mais gentis, mais leais ou mais empáticos, mas não torna. Isso te torna decifrável, e uma vez que as pessoas conseguem decifrá-lo, elas começam a avaliá-lo. A dura realidade é esta: as pessoas nem sempre escutam para compreender, elas escutam para medir você. Elas querem ver quanta culpa podem manipular, até onde seus limites podem ser empurrados e aprender o ritmo das suas emoções, para saber exatamente como desestabilizá-lo mais tarde. E, quando você percebe o que fizeram, já é tarde demais. Você entregou a elas o roteiro. Elas sabem o que te provoca, o que faz você correr atrás, o que te leva a explicar e, o pior de tudo, o que faz você duvidar de si mesmo. É por isso que pensadores maquiavélicos nunca explicam, a menos que haja vantagem na explicação. Eles nunca respondem perguntas feitas para expô-los. Eles permanecem calmos. Eles deixam os outros preencherem o silêncio. Permitem que projetem, assumam e errem porque conhecem uma verdade. O que as pessoas não sabem, não podem usar. O silêncio deles se torna um campo de força, um espelho, uma arma. Faz as pessoas se sentirem desconfortáveis. Obriga-as a ficar presas às próprias interpretações, às suas inseguranças. Elas começam a pensar demais. Se perguntam se te ofenderam, se você está planejando algo ou se percebeu suas intenções, e essa incerteza é o início do seu poder. Porque quando as pessoas não sabem o que você está pensando, se preparam para o pior. Você não precisa discutir, não precisa provar seu valor. Não precisa compartilhar sua dor com quem não a tenha merecido. O silêncio protege, o mistério domina, e em um mundo onde tantas pessoas expõem demais suas fraquezas só para se sentirem aceitas, quem não diz nada é quem todos observam em silêncio. O silêncio não é ausência, é pressão psicológica. Em um mundo que nunca para de falar, o silêncio não é neutro,
É perturbador, confuso e poderoso. Porque, quando você se recusa a se explicar, quando não reage, não se defende e não esclarece, as pessoas são forçadas a encarar o vazio. E nesse vazio, começam a projetar seus medos, suas culpas e suas inseguranças. Você se torna o espelho do qual elas não conseguem escapar. Maquiavel não conquistou o poder gritando mais alto que seus inimigos. Ele venceu observando-os se desmanchar sob suas próprias suposições. Porque o silêncio nunca é apenas quietude. O silêncio amplifica tudo o que elas não entendem sobre você. Elas não sabem se você está bravo ou planejando algo. Não sabem se você está perdoando ou esperando para atacar. E esse desconhecido, essa névoa, é onde começa sua dominância. A pessoa mais barulhenta na sala pode parecer confiante, mas é também a mais fácil de analisar. Você vê seus valores, seus limites e sua ansiedade por ser notada. Você percebe essa necessidade, mas a silenciosa, aquela que não se lê, perturba toda a sala sem levantar um dedo, porque as pessoas temem o que não conseguem prever. Essa é a verdade psicológica. Maquiavel já entendia isso antes da psicologia moderna ter termos para descrever. O silêncio desperta a imaginação, e a imaginação sempre fala mais alto que os fatos. Quando você permanece em silêncio, eles começam a se perguntar: o que perdi? Falei demais. Ele está chateado. Ela terminou comigo. E essa espiral de incerteza, isso é controle sem confronto. Você não fez ameaças, não explodiu, nem revelou sua estratégia. Você simplesmente desapareceu do tabuleiro emocional e permitiu que eles jogassem contra si mesmo. Então, da próxima vez que sentir vontade de explicar, da próxima vez que quiser justificar, esclarecer ou falar demais, pergunte a si mesmo: isso me dará poder ou me tornará previsível? Porque nesse mundo, o poder nem sempre é tomado. Às vezes é cedido por palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Explicar é o que os impotentes fazem para serem tolerados. Os poderosos, eles estão ocupados demais sendo respeitados. Você foi condicionado a acreditar que ser entendido é a forma mais elevada de conexão. Que se as pessoas soubessem só o seu lado da história, te tratariam melhor. Que se explicasse suas razões, emoções e lutas, as pessoas lhe dariam compaixão, apoio e respeito. Mas isso é mentira, porque no mundo real, as pessoas não respeitam a transparência. Elas a analisam, elas a calculam, elas a usam. E quanto mais você explica, mais transfere seu poder para eles. Você não está mais definindo o tom, está reagindo ao deles. Deixe-me te dizer a verdade. Maquiavel entendeu séculos atrás que pessoas poderosas não explicam. Elas se posicionam. Elas não dizem: foi por isso que fiz isso. Elas simplesmente fazem e deixam que os outros se adaptem. Porque em qualquer hierarquia, em relações de negócios ou dinâmicas sociais, explicar é como pedir desculpas por existir. Você está dizendo: por favor, me entenda. Você está dizendo: por favor, aprove minhas ações. Você está dizendo: me dê sua permissão emocional. Mas os poderosos não pedem permissão. Eles agem. Este é o truque psicológico do viciado em aprovação. Eles pensam que explicar vai trazer aceitação, mas na verdade, isso apenas os expõe. As pessoas não seguem aquelas que entendem completamente. Elas seguem aquelas que temem não entender. Por quê? Porque o mistério cria espaço e o espaço cria autoridade mental. Elas pisam em ovos ao seu redor, não porque você é barulhento, mas porque é indecifrável. Elas hesitam, não porque você é agressivo, mas porque não têm certeza do que você é capaz. Este é o princípio da ambiguidade estratégica, a máxima tática maquiavélica. Diga menos, mostre menos, deixe os outros revelarem mais. Porque no momento em que sentem que te conhecem, elas param de te respeitar, elas param de especular, começam a desafiar. E uma vez que se sentem confiantes em suas suposições sobre você, o poder muda completamente de lado. É por isso que os líderes mais fortes, as mentes mais intimidadoras, as figuras mais respeitadas em qualquer ambiente, eles raramente explicam. Eles deixam um silêncio em seu rastro. Eles criam espaço para que os outros se perguntem: foi deliberado? Foi um aviso?
Foi um aviso? Foi um teste? E essa dúvida se torna contenção interna. Essa dúvida se torna cautela. Essa cautela é poder. Então, da próxima vez que alguém te pressionar a explicar, pare. Pergunte a si mesmo: eles estão realmente buscando compreensão ou estão juntando munição? Porque quando alguém não respeita seu silêncio, também não respeitará sua explicação. Na verdade, quanto mais você fala, mais perde. O poder não está na clareza. O poder está na confusão controlada. O suficiente para mantê-los pensando, mas nunca o bastante para que hajam contra você com confiança. E isso não é manipulação. É sobrevivência em um mundo onde ser muito claro te destrói, mas ser indecifrável, isso faz com que te obedeçam. Pessoas poderosas não defendem sua reputação. Elas deixam que os outros criem mitos sobre elas. Quando você para de explicar, algo estranho acontece. As pessoas não se esquecem de você. Elas falam mais sobre você. Elas estudam seu rosto, seu tom, seu silêncio. Elas sussurram, elas especulam, elas inventam histórias sobre você, porque a natureza humana abomina o desconhecido. E quando você não oferece nada, elas criam tudo. Esse é o segredo que os poderosos sempre entenderam. O mistério é uma vantagem. Quando você não se explica, força os outros a usarem a imaginação. E a imaginação, ao contrário da verdade, não tem limites. Deixe-os se perguntarem por que você não respondeu. Deixe-os se preocupar com o que você quis dizer quando não disse nada. Deixe-os mergulhar na incerteza enquanto você permanece calmo, ainda imperturbável, porque em sua mente, seu silêncio se torna uma tempestade que eles não conseguem prever. E o mais impressionante é que você não levantou um dedo. Maquiavel sabia que os líderes mais dominantes não eram os que gritavam ordens. Eram aqueles que falavam menos e observavam os outros se curvarem aos significados presumidos. Ele entendia que o mistério dá uma vantagem psicológica. Eleva você acima do barulho, acima da fofoca, acima do caos, porque as pessoas temem aquilo que não conseguem definir. Você não precisa corrigir a narrativa, não precisa esclarecer os rumores, nem entrar na confusão para provar sua verdade. Deixe-os falar, deixe-os adivinhar, deixe-os construir castelos de suposições sobre fundações de silêncio. Isso não é fraqueza, é estratégia. Porque, enquanto eles desperdiçam energia tentando entender você, você está economizando energia, está observando, está calculando, está vendo quem é leal e quem se quebra sob a curiosidade. Você não está na história, eles estão, e eles nem percebem isso. Esta é a arte da manipulação passiva, o nível mais alto de guerra psicológica. Sem palavras, sem ameaças, apenas presença, apenas precisão, apenas uma pausa perfeitamente cronometrada que faz toda a sala questionar sua própria posição. Quando você segura seus pensamentos, suas emoções, suas intenções, não perde a autenticidade, ganha a estratégia. Você se torna difícil de ler. E o que é difícil de ler é difícil de atacar. Então, da próxima vez que alguém exigir clareza, não forneça. Da próxima vez que alguém tentar fazer você justificar suas ações, não hesite. Mantenha contato visual. Diga menos. Deixe o silêncio preencher a lacuna, porque nessa lacuna, seu poder se multiplica. Não porque você provou algo, mas porque fez com que eles sentissem algo que não conseguem explicar. E em um mundo excessivamente compartilhado e cheio de viciados em barulho, quem fala menos controla mais. O mistério não é apenas psicológico, muda a forma como o mundo o trata. As pessoas o tratam com base em como percebem sua disponibilidade emocional. Elas testam seus limites com base em quão previsíveis são suas reações. E decidem até onde podem ir com base no quanto você explica. Quanto mais você fala, mais eles calculam. Quanto mais você revela, mais eles se reposicionam. Mas quando você é silencioso, estratégico e difícil de decifrar, tudo muda. Vamos analisar as 3 áreas onde esse poder se manifesta: trabalho, amor e inimigos. No ambiente profissional, os líderes mais respeitados
não são aqueles que compartilham demais. Eles não falam sobre suas dúvidas, não reclamam para parecerem mais acessíveis. Falam com clareza, sem emoção, dizendo apenas o necessário. Por quê? Porque as pessoas seguem quem respeitam, não quem entendem, e o respeito é construído no silêncio. Quando você revela demais no trabalho, seu estresse, suas dificuldades, suas opiniões, pode parecer mais humano, mas para os outros, você se torna menos estável, menos centrado, menos líder. O silêncio aqui não significa desinteresse, é uma presença precisa. Isso faz de você alguém que eles escutam mesmo quando está em silêncio. Nos relacionamentos amorosos, o mistério mantém a atração viva. Quando você está excessivamente disponível, se explica demais e age de forma previsível, acaba se tornando emocionalmente comum. Mas quando você guarda uma parte de si mesmo, não como um jogo, mas como uma disciplina, cria profundidade, curiosidade e interesse. Deixe-os se perguntando o que passa pela sua cabeça. Por que não responderam tão rápido? Por que parecem calmos quando outros estariam desesperados? Essa curiosidade provoca a busca, e a busca é o que mantém a relação energizada. Você não precisa mentir, precisa apenas não entregar tudo de uma vez. Porque a energia mais atraente não é a que desespera para ser conhecida. É a confiança em estar inteiro, com ou sem validação. E com seus inimigos, o silêncio é uma guerra psicológica. Quem explode primeiro perde. Quem se explica demais se revela. Mas quem não diz nada? Quem sorri, se afasta, observa. Assombra os oponentes. Não porque tenha feito algo, mas porque pode fazer. Esse desconhecido gera medo. E esse medo é poder porque vive, de graça, na mente deles. Em todas essas dinâmicas, profissional, pessoal, adversária, uma regra permanece. Você não precisa ser barulhento para ser poderoso. Deixe os outros falarem primeiro. Deixe que se revelem. Deixe que tentem adivinhar seus limites, enquanto você os impõe sem aviso. Porque quanto mais inseguros eles ficarem sobre sua mente, mais controle você terá sobre a deles. Em um mundo que expõe demais, os inescrutáveis se tornam deuses. Olhe ao redor. Todo mundo fala, explica, justifica, implora para ser compreendido. É um mundo viciado em exposição, onde validação é moeda e silêncio é confundido com fraqueza. Mas você está prestes a fazer algo que a maioria das pessoas nunca terá coragem de fazer: se retirar, ficar em silêncio, desaparecer do barulho. Não porque está quebrado, nem porque tem medo, mas porque finalmente entendeu a verdade. O poder reside no mistério. As pessoas mais poderosas da história, reais e lendárias, não eram aquelas que compartilhavam seus pensamentos o tempo todo, explicavam suas ações ou imploravam para serem queridas. Eram aquelas que criavam mitos através do que não diziam. O silêncio delas ecoava mais alto que o barulho de exércitos. A imprevisibilidade gerava cautela e a distância criava devoção. Em um mundo marcado pelo excesso de comunicação, o silêncio se torna sagrado. Torna-se sua marca, sua arma, sua armadura, porque quando você para de explicar, algo muda. As pessoas se inclinam, elas se perguntam, elas questionam mais a si mesmas do que a você. E essa mudança, de você buscar clareza para eles buscarem compreensão, é onde começa a dominância. Deixe-os adivinhar. Deixe-os confusos. Deixe-os preencher o silêncio com suas próprias inseguranças. Você não precisa corrigir as suposições deles. Não precisa buscar aprovação. Deixe sua aura falar mais alto do que qualquer pedido de desculpas, qualquer esclarecimento, qualquer explosão poderia fazer. Porque mistério não é se esconder, é comandar das sombras. É isso que faz as pessoas prestarem atenção no que dizem na sua presença, hesitarem antes de cruzar seu caminho, se perguntarem do que você é capaz. E essa curiosidade é seu trono. Maquiavel não disse, explique-se, ele disse, é muito mais seguro ser temido do que amado. Se você não pode ser os dois, e, nesta era de exposição, amor é barato, mas medo? Medo é moeda, mistério é magnetismo, e silêncio, quando usado com intenção, é respeito, estratégia e sobrevivência. Então, não diga a eles o que está pensando.
faça-o se perguntar. Não prove seu valor. Deixe sua ausência fazer isso por você. Não responda a ataques. Deixe seu silêncio fazer com que eles pensem tanto que se destruam. Você não precisa ser barulhento, nem precisa ser querido. Você só precisa ser sentido sem ser decifrado. E quando isso acontece, você não é mais apenas uma pessoa. Você se torna uma força intocável, indecifrável, inquebrável. No final, é simples. Aqueles que explicam demais perdem o controle, enquanto aqueles que ficam em silêncio conquistam o espaço. Em um mundo barulhento, onde todos tentam explicar, se expressar e serem compreendidos, o verdadeiro poder está no silêncio deliberado. A lição profunda de Maquiavel é que a pessoa forte não é quem fala, mas quem deixa os outros adivinhando. Quando você para de explicar, retoma o controle. Você não é mais obrigado a defender suas opiniões, sentimentos ou ações. Você se torna alguém com quem os outros precisam ter cuidado, porque o que é incerto é invulnerável. Aplicado à vida nos dias de hoje, isso significa aprender a ficar em silêncio em discussões sem sentido. Mantenha a calma quando for atacado. Não compartilhe cada sentimento ou plano pessoal com o mundo. O imprevisível é o mais difícil de machucar. Deixe o mistério te proteger. Na família, no trabalho e nos relacionamentos, a calma e a imprevisibilidade são sempre mais assustadoras que qualquer explicação.